o inglês técnico, né, o inglês voltado para a engenharia, ele é muito pautado em vocabulário. Então você precisa ter uma apreensão, né, ter uma fixação de vocabulário muito mais efetiva. Principalmente porque se você já aprendeu, se você já sabe as bases do inglês geral, então isso quer dizer que agora você precisa construir o seu vocabulário, construir o seu background de conteúdo técnico. Nós que trabalhamos com educação de adultos, principalmente com estudo de línguas, a gente sempre vai trazer o inglês, a gente sempre vai trazer o inglês técnico para a realidade do nosso público. E o público da Shortcut é extremamente definido. Todo mundo já sabe que a Shortcut é a escola de inglês específico para engenheiros. Então você que está nos assistindo, muito provavelmente é um engenheiro, ou é um estudante de engenharia, um engenheiro recém-formado. Então você está muito interessado no que a gente tem para falar, porque tudo que a gente fala aqui está em consonância, está aí ligado com a sua realidade profissional. Nós vamos falar agora sobre algumas verdades que envolvem o verbo get. A verdade número 1 é: o to get ele é versátil e pode expressar diversos significados além de obter. Como eu falei para vocês, ter disponível o verbo get no seu arsenal de palavras é uma coisa muito benéfica, porque o get, por ele ter diversos significados, ele pode inclusive ser uma palavra coringa. Diversas vezes, quando você tiver dúvida em algum verbo, em alguma palavrinha, você pode substituir pelo get se você julgar que ele cabe ali. Principalmente porque o get ele dispõe de diversos significados. Então, a partir de agora, a gente vai sair um pouco desse conhecimento geral de que o get significa apenas obter ou conseguir. Nós vamos passar aí e daqui a pouco a gente vai ver alguns exemplos que vão aparecer aqui nos nossos slides para a gente conversar um pouco sobre diversas utilizações do verbo get. A nossa próxima verdade é: o verbo to get é um dos mais comuns do ambiente profissional. Como eu disse para vocês, embora ele pareça ser uma palavrinha que está ali num contexto mais informal, por a gente ouvir diversas vezes no inglês coloquial, no inglês geral, em conversas do dia a dia, ele também é um verbo que vai aparecer no ambiente profissional, principalmente por ele dispor de uma gama de significados diferentes. A verdade número 3 é que o to get sozinho, e olha que nós não começamos a falar sobre phrasal verbs. O get sozinho ele tem mais de 30 significados. Então olha aí, uma palavra tão pequena com apenas 3 letras consegue trazer aí mais de 30 significados. Para quem não sabe, os phrasal verbs, o que são phrasal verbs? Tem até um vídeo que eu vou deixar linkado aqui no vídeo e na descrição também, falando sobre quais são os phrasal verbs que todo engenheiro tem que ter na ponta da língua. Phrasal verb, na verdade, como em português nós podemos chamar de verbos frasais, é a junção de um verbo principal e uma preposição. Quando nós fazemos essa junção, nós ganhamos significados novos. Nem temos apenas o verbo principal, trazendo significado, e não temos apenas a preposição, trazendo significado. Por conta disso, por nós termos aí uma imensidão de phrasal verbs, às vezes ele se torna uma pedra no sapato de quem está aprendendo inglês, seja geral ou seja inglês técnico, porque às vezes aparecem aí alguns phrasal verbs extremamente aleatórios. E os phrasal verbs mais famosos com get são os phrasal verbs get in e get out. Nós temos aqui o mesmo verbo get. Quando nós acrescentamos a preposition in, nós estamos falando get in, entrar. E se nós acrescentamos a preposition out, get out, nós estamos falando de sair. Então olha aí, como a gente colocando uma palavra ou outra no mesmo verbo, ele ganha significados até mesmo opostos, como é o caso do get in e do get out. Então olha só, o get sozinho ele tem aí para lá de 30 significados. Se a gente acrescenta essas possibilidades dos phrasal verbs, acrescenta algumas prepositions, essa figura muda muito mais e acrescenta aí exponencialmente. Então fica atento porque o get ele é muito importante, inclusive é um verbo coringa, como eu falei para vocês. Quando a gente começa a entender a capacidade dele de substituir uma palavra ou outra, a facilidade com que o get pode ser inserido nas frases, pode ser inserido no nosso discurso, facilita muito e nos ajuda a manter ali um discurso inteligível para o nosso interlocutor.